Boa noite, meus queridos irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os irmãos aqui presentes conosco nessa transmissão, os irmãos que já se encontram aqui conosco, os que vierem também a assistir depois essa transmissão, você, a sua casa, a sua família, que Deus esteja abençoando de forma rica e preciosa a comunhão que nós temos no Senhor Jesus, a comunhão do corpo de Cristo, a comunhão da igreja, que tem Cristo como cabeça e nós o seu corpo. Nós louvamos a Deus pela sua vida e pela vida de toda a segunda igreja presbiteriana de Volta Redonda. Um grande abraço aí para todos os irmãos da segunda igreja presbiteriana de Volta Redonda, das nossas congregações. Hoje, terça-feira, é dia de grupo de crescimento, grupo de comunhão, reunião de oração. Então, nós temos essa transmissão, feita às terças-feiras. Temos aí os irmãos nos acompanhando e já mandando um abraço aí para o Samuelzinho, juntamente com o Ângelo e toda a sua família. Deus abençoe a vida de vocês. E também nós temos os irmãos das congregações lá de Santa Cruz, de Santa Isabel, que é a congregação Ágape, Santa Cruz é a congregação Alfa e Ômega, congregação de Betânia, aqui no bairro de Belo Horizonte, e a congregação de Coqueiros. Também na sede, segunda igreja presbiteriana de Volta Redonda, nós temos os grupos de crescimento que também se reúnem às terças-feiras. Nós estamos aí na expectativa de que dentro, em breve, Deus possa nos permitir estarmos reunindo presencial no lar dos irmãos. Vamos aguardar aí as decisões das autoridades, vamos orar nesse sentido, Vamos clamar, vamos suplicar, vamos pedir a Deus para que Deus dê sabedoria, conhecimento, entendimento nesse momento de forma muito especial, Para que, se assim Deus permitir, possamos voltar às nossas atividades presenciais. Nós vamos nesse momento louvar ao nosso Deus, Vamos cantar o hino de número 128. O hino 128 tem como título Comunhão Preciosa. E hoje nós vamos seguir na nossa meditação que nós temos feito sobre orações respondidas, ou seja, respostas de oração dadas por Deus até mesmo no meio dos nossos inimigos, Mandar um abraço aí para Jaqueline Machado, lá de Paulista, de Barra de São Francisco. Espírito Santo, Deus abençoe sua vida, Jaqueline. Lúcia Amaral também, um abraço para você, minha irmã, sempre ligada conosco aí. Nosso irmão Elton Erins também mandando o seu alô, Vamos louvar a Deus então, cantando o hino de número 128 do nosso inário. Sentir-me rodeado de cuidados reais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo. Esses tempos de aflição, as palavras que lhe
confesso meus temores, toda minha imperfeição. Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor, o mais leal, o melhor, o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, oreis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Amém. Louvado seja o nosso Deus, que Ele continue nos capacitando a vivermos essa comunhão preciosa na pessoa e obra de Cristo Jesus. Nós vamos orar. Quero mandar um abraço para Zeli César. Deus abençoe a sua vida, querida. Bom vê-la aqui, né? A Célia Regina, também conosco. Dona Marilda Pova, lá de Reduto, né? E também a Elaine César, né? Que Deus abençoe a vida de vocês. A Zeli César, se eu não me falho a memória, é lá de Altiquitibá, né? Então hoje tem irmãos de várias localidades, sempre a gente tem tido aqui irmãos de várias localidades conosco, e de forma especial os irmãos aqui da Segunda Igreja Presbiteriana de Volta Redonda. Vamos falar com Deus, vamos pedir a direção de Deus, né? Um abraço para a nossa irmã Selma Eringer, também aqui presente conosco, que Deus te abençoe, querida. A Selma é nossa missionária evangelista lá em São José do Barreiro, faz parte do nosso sínodo aqui sul-fluminense, do presbitério sul-fluminense, já lá no estado de São Paulo, né? Mas é gente aqui de Volta Redonda, né, Selma? Deus abençoe a sua vida, o seu trabalho, o seu ministério aí também. Deus, nós colocamos nas tuas mãos e entregamos diante da tua presença o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão e de forma muito especial a vida dos irmãos que aqui estão conosco acompanhando essa transmissão. Que tudo que aqui for feito seja única e exclusivamente para a glória, louvor e adoração do teu santo nome, o nome santo de Jesus. Que o Senhor nos capacite, nos envolva, nos condicione para que aqui sejamos adoradores que te adorem em espírito e em verdade. Nós pedimos que também, através da leitura e meditação da Tua Palavra, o Senhor possa nos conduzir para o centro da Tua vontade, falando aos nossos corações por intermédio do Teu Espírito Santo, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Pedimos também, ó Deus, por esse momento dessa pandemia. Nós aqui estamos transmitindo essa live, essa transmissão online, porque nós não estamos nos reunindo de forma presencial. Hoje seria dia de reunião em grupos de crescimento, grupos de reunião de oração. A graça, a misericórdia do Senhor tem sido abundante sobre nós, porque desde o primeiro momento que ficamos em quarentena, exclusos na nossa casa, reclusos, né? Devido à questão da pandemia,
tivemos a oportunidade, todas as terças-feiras nós temos tido a oportunidade de passar esse tempo aqui em oração, em louvor, em leitura da palavra e meditação. É um privilégio que o Senhor tem nos dado, Senhor. Pedimos que o Senhor esteja, Deus, nos visitando de forma especial nesses dias, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com o Teu amor, com o Teu perdão, nos, ó Deus, livrando deste mal, desta pandemia, deste coronavírus, desta peste perniciosa, desta sombra, ó Deus, escura, esse deserto que estamos atravessando, para que o Senhor esteja, ó Deus, nos abençoando. Nós sabemos que só o Senhor é que pode eliminar de sobre a face da terra esse vírus, seja através de um milagre sobrenatural, em nome de Jesus, ou seja através da medicina, do conhecimento, da ciência, mas o Senhor está com certeza fazendo a Tua vontade, o Teu querer, assim na terra como tem acontecido nesses dias, assim como todos os momentos o Senhor tem prevalecido com a Tua glória, o Teu poder e a Tua majestade nos céus. Pedimos, Senhor, que o Senhor esteja abençoando cada irmão, cada irmã que está conosco aqui acompanhando, assistindo, aqueles que porventura vierem assistir essa transmissão, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida deles, sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a nossa cidade, sobre todas as cidades às quais possa chegar essa transmissão e, acima de tudo, sobre a igreja do Senhor Jesus. Nós temos clamado em nome de Jesus que nesse momento dessa pandemia o Senhor esteja derramando sobre a vida da Tua igreja porção dobrada do Teu Santo Espírito. É o que nós, ó Deus, pedimos e que assim, ó Deus, certos de que o Senhor está nos conservando com vida e nos conservando no centro da Tua vontade, na Tua palavra, respondendo às nossas orações, como nós temos meditado aqui nas nossas terças-feiras. Assim oramos e o fazemos no santo nome de Jesus. Amém, Senhor. Samuelzinho mandando um abraço aí. A Elaine César está mandando uma boa noite para Eucilene. Eucilene, a gente estava com saudade de você, né? Mas você falou um dia desse que tem passado aí por algumas situações bem difíceis, né? Com a situação da enfermidade do seu esposo, e estamos em oração por vocês. Mas é um prazer vê-lo aqui conosco. O presbítero José de Almeida também conosco. A nossa irmã Elisa, juntamente com o senhor Darcy, a Selma, que eu já mandei um abraço aí, né, Selma? E a Célia, a Regina, está mandando um abraço aí para a Ilza, né, que também está assistindo. Eu também quero mandar esse abraço aí para a Ilza. Deus abençoe. Vamos ler a palavra de Deus, Juízes capítulo 7, na sequência da história de Gideão, capítulo 7, do verso 9 ao 14. Amanhã nós vamos na sequência do capítulo 7 também, em Juízes, falando sobre a bênção de Deus e como Deus usou Gideão, como Deus tem poder também para nos usar nos dias que estamos vivendo. E aí a palavra de Deus, Juízes capítulo 7, né, do verso 9 ao verso 14, o Espírito Santo fala assim aos nossos corações através da revelação. Sucedeu que, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse a Gideão, né? Levanta-te e desce contra o arraial, porque entregarei nas tuas mãos. Se ainda temes atacar, desce tu com o teu moço Purá ao arraial, e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com o seu moço Purá até a vanguarda do arraial. Os medianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão. E eram os seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Chegado, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro, e disse: tive um sonho. Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos medianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo, e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse:
Não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os medianitas e todo este arraial. Amados, mais uma vez nós queremos pensar com os irmãos sobre orações respondidas, respostas de oração. As respostas de oração, elas são dadas por Deus, mas há momentos que Deus responde até mesmo através dos nossos inimigos. Muitas das vezes a resposta das nossas orações é dada por Deus através dos nossos inimigos, no meio dos nossos inimigos, no meio da batalha, no meio da contenda, no meio da dificuldade, no meio da guerra. Nem sempre a resposta vem da maneira como nós esperamos. A gente tem falado sobre isso, né? Já algumas terças-feiras, em algumas oportunidades, que Deus responde às nossas orações, mas nem sempre é do jeito que a gente quer e talvez da maneira como nós esperamos. Eu sempre digo, né? Deus responde às nossas orações dizendo sim, não, espera. E lá na frente ele vai dizer assim, sim ou não. Por que ele manda a gente esperar? Porque Deus não tem uma resposta pronta agora? Não. É porque nós, por sermos seres humanos, falhos, imperfeitos, limitados, não estamos preparados para receber a resposta, ainda que ela seja não, ou até mesmo sim. Pois bem, porém, né, a gente vem pensando sobre Gideão. Aqui, nós não temos uma oração de Gideão feita, mas no capítulo 6, do verso 36 em diante, lembrem os irmãos que Gideão, depois que ele tinha chamado o povo, né, feito uma convocação para a guerra, e havia se juntado várias tribos de Israel, e principalmente os da sua casa. Lembrem os irmãos que na nossa última meditação nós falamos sobre a questão de que se juntaram a Gideão 32 mil homens. Ainda assim, Gideão orou ao Senhor e pediu que ele colocasse uma bola de lã num local, né, no terreiro, vamos dizer assim, e lá naquele local, no dia seguinte, só aquela lã estivesse com água e que estivesse ao seu redor tudo seco. E assim aconteceu. Tanto é que ele levantou, foi lá, pegou aquela bola de lã e espremeu, e dali saiu uma taça cheia de água. No outro dia, ele ora ao Senhor e diz assim, Senhor, não se ire contra mim, né? Não se revolte, não me julgue, né, por duvidoso, se eu pedir que na noite que vem agora, na próxima noite, aconteça justamente o contrário. Se o Senhor realmente me chamou para poder libertar Israel das mãos dos medianitas, né, dos amalequitas e de todos os povos ali do Oriente, se o Senhor permite, na próxima noite haja umidade em volta dessa lã, mas ela esteja seca. E assim aconteceu. E aí Deus mandou Gideão separar os homens, lembram? E aí de 32 mil ficaram apenas 300. Mas ainda assim Deus respondeu a Gideão de uma forma muito interessante. O texto nos diz que naquela noite em que ele já havia dispensado os 20 mil que tiveram medo e que estavam, né, vamos dizer assim, medrosos e também tímidos. E depois, quando Deus manda ele separar aqueles que beberam a água, botando a boca no rio, e aqueles que lamberam a água como o cão, que só ficaram 300, ele então manda 9.700 voltar para as tendas, né, do acampamento, e só os 300 ficam com ele. Ainda assim, Deus olha para Gideão e diz assim naquela noite, Gideão, você ainda tem dúvida? Eu creio que, com certeza, Deus, naquele momento, viu o coração de Gideão. Porque ele diz assim, você vai descer e vai entrar no arraial dos medianitas, dos amalequitas, porque eu vou entregar ele nas tuas mãos. Mas se você ainda temes atacar, ou seja, se você ainda está em dúvida, e se Deus fala isso aqui, porque com certeza
o Senhor sabia que o coração dele ainda tinha dúvida. Porque olha só, Gideão, humanamente falando, ele consegue do nada, sendo ele que vai falar lá no capítulo 6, que era o menor da sua casa, o menos expressivo da sua família, o mais humilde, o mais pobre da sua linhagem, conseguir, num toque de reunir para a guerra, ajuntar 32 mil homens preparados para a guerra. É o poder de Deus. Ao mesmo tempo, Deus disse assim, é muita gente para poder conquistar. É muita gente para poder vencer. Senão, os judeus vão bater no peito e vão se reconhecer que foram eles que venceram essa guerra, e não eu. Então vai ficar só 300 homens. Bem, Deus então diz para Gideão assim, Gideão, você vai descer no meio do arraial dos amalequitas, dos medianitas, e lá, você e o seu moço, seu servo, seu companheiro de confiança, que era Purá, você vai ouvir algo que vai mostrar para você que a vitória do povo de Israel é certa. Então ele desceu. E ele chega num certo local, né? A Bíblia não diz que ele se camuflou ou se ele botou alguma vestimenta diferente. É interessante porque Deus manda ele ir para o meio do arraial dos inimigos. E é interessante porque lá, depois de um homem contar um sonho que ele teve, o outro diz assim, olha, não é outra coisa esse sonho que você teve, que Deus está entregando na mão de Gideão, filho de Joás, o povo que aqui está reunido, que eram milhares e milhares. O texto diz que lá estavam milhares, né? E eles cobriam o vale onde eles estavam, né? A multidão, os camelos deles eram inumeráveis, assim como a areia da praia do mar. E imagina Gideão entrar no meio do arraial dos inimigos. Bem, ele cumpriu a palavra de Deus. Deus falou, olha, vai lá no meio do arraial dos seus inimigos, que você vai vencê-los e você vai ouvir algo que vai encorajar o seu coração, que vai despertar o seu coração, que vai trazer resposta ao seu coração, porque se você ainda está com temor, se você ainda está com medo de atacar os medianitas, eu ainda tenho uma palavra para dizer ao seu coração. E aí ele vai. Ele desce. E aquele homem diz que teve um sonho. E esse sonho é que era um pão de cevada que rodava contra o arraial dos medianitas e deu de encontro com a tenda do comandante, de maneira que este caiu e virou, a tenda de cabeça para baixo e ficou ali estendida. E o outro diz assim, olha, meu amigo, não é isto outra coisa senão a espada de Gideão. Gideão, no qual Deus entregou os medianitas e todo esse arraial nas suas mãos. Olha que interessante, né? Muitas das vezes, nós estamos, esperando uma resposta de oração e a gente foca a resposta, quem sabe, num alvo, numa palavra, num acontecimento, num fato. O fato aqui daquele homem falar que sonhou com um pão de cevada, o pão de cevada era um pão pobre, era um pão da miséria, né? O pão de trigo, que tem muita fibra, que tem muita proteína, né? Que tem muita riqueza, né? Para poder, de nutrição. A cevada não, a cevada é o pão simples, né? É como se aqui, aquele sonho estivesse dizendo assim, é um pão bobo, é um pão sem valor, é um pão humilde, é um pão pobre. E é justamente isso que Deus falou, com Gideão, que não era para ter muitos soldados, milhares de soldados, para que eles não se envaidecessem achando que eles é quem estavam ganhando a guerra. O próprio Gideão já tinha falado, Senhor, eu sou o menor, eu sou o mais humilde, eu sou o mais insignificante, a minha família é a mais humilde. E aqui o sonho está revelando a resposta que Deus está dando pela boca do próprio inimigo, e dizendo assim, é um humilde, é um simples, é um que talvez aos olhos humanos é insignificante, um pão de cevada. Ele foi e deu de
impacto na tenda do comandante. E a tenda caiu e o pior, ficou virada de cabeça para baixo, de ponta cabeça, estendida. E com isso, todos foram entregues nas mãos de Gideão. Deus nos dá a resposta. Deus sempre nos responde. Mas uma coisa que eu quero que você pense nessa noite: as respostas de oração dadas por Deus nem sempre vêm de onde nós esperamos ou da forma como nós esperamos. Até no meio dos nossos inimigos vem a resposta de Deus. Nós precisamos ouvir Deus. Tudo que nós ouvimos, tudo que nós presenciamos, tudo que acontece, a mão de Deus está presente. Por isso que a palavra de Deus nos diz no Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz assim: ouve todas as coisas, mas retém o que é bom. Quantas vezes você pode estar sofrendo uma afronta, uma humilhação, um desacato? Talvez você esteja vivendo um momento em que, aos olhos humanos, você está sendo humilhado. Você está sendo desqualificado. Você está sendo, quem sabe, colocado à mercê de qualquer marginalidade humana. Mas, de repente, é Deus mostrando para você o que realmente você é. O que realmente eu sou. Às vezes as pessoas chegam diante de nós, né? E numa afronta nos chamam de soberbos, de presunçosos, de arrogantes. E às vezes aquilo vem como uma afronta, vem como uma acusação sem sentido aos nossos olhos. Mas com o tempo, de repente, você olha para aquilo e diz assim: realmente, eu estava sendo soberbo. Realmente eu estava sendo presunçoso. Realmente eu estava sendo arrogante. Porque eu fiz isso, eu falei aquilo, eu tomei tal decisão que foi imatura, que foi errada. Nunca é tarde para se arrepender. Às vezes você não vai conseguir consertar mais o que já ficou de errado devido àquilo que você fez. Eu sempre digo, né, como eu tenho filhas, eu digo assim: olha, se você, menina, moça, ficar grávida, Deus perdoa, mas o filho você vai ter que dar a luz a ele. Né? E se o pai da criança assumir, bem, se ele não assumir, você vai ficar com a vergonha sozinha, porque o pai pode até sair fora, mas quem vai crescer a barriguinha, quem vai ter que passar pela vergonha diante da sociedade é a menina moça. E depois o pai, né, e a sociedade hoje está muito assim, os homens, né, os rapazes, galanteiam, e aí quando conseguem o que quer, as meninas ficam aí com a vergonha, né, de não serem mais moças puras. E, acima de tudo, eles simplesmente saem e dizem assim: olha, não era isso que eu queria, não era isso que eu esperava, mas eu vou pagar a pensão. E acham que pagando pensão cria filho. E aí, quem vai ficar com o filho é a menina moça. A vergonha, a responsabilidade e a vida vai tomar um outro sentido. Deus perdoa, mas as consequências do pecado ficam. Muitas das vezes, queridos, nós precisamos pensar as nossas atitudes. A palavra de Deus para Gideão foi uma palavra que humilhou Gideão, pão de cevada. Mas a vitória veio. Gideão creu, Gideão combateu, Gideão criou artimanhas. Nós vamos falar sobre isso amanhã, né? Porque Deus chamou Gideão de forma sobrenatural através de um anjo do Senhor. Deus deu a ele autoridade para poder chamar o arraial e reunir 32 mil homens. Deus mandou ele separar os homens e deixou só 300. E Gideão, então, ele fez uma estratégia de guerra. Mas disso nós vamos falar amanhã. Mas pensa bem, tudo isso Deus nos dá como respostas. Orações respondidas. Como eu sempre digo, as nossas orações não ficam sem respostas. Às vezes Deus está respondendo a oração e a gente que não está conseguindo ouvir. Porque hoje nós estamos vivendo uma sociedade, né, que acha que o inimigo, Satanás, tem o mesmo poder de Deus. Ele adoece as pessoas, ele martiriza as pessoas, ele
acusa as pessoas, ele judia das pessoas, e tudo que acontece errado é culpa do inimigo. Não. Nós somos responsáveis pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Porque se você ler lá em Apocalipse capítulo 20, 21, você vai ver que no mesmo lugar onde foi lançada a besta, o falso profeta, a morte, o inferno e o próprio Satanás, é o lugar onde será lançado aqueles que não estão inscritos no livro da vida. É o lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. O juízo final é para todos, da mesma qualidade e do mesmo peso. Então ninguém vai poder botar a culpa do seu erro, do seu pecado, das suas falhas em cima de Satanás. Não, ele já tem a culpa, o erro, a falha, ele já está condenado e para ele não tem salvação, mas para o ser humano ainda há oportunidade de salvação. No entanto, aplicando isso para os nossos corações, para a nossa vida diária, muitas das vezes nós achamos que o que está acontecendo é simplesmente algo do mal. É o diabo, é Satanás, é as forças das trevas. Lê um pouquinho do livro de Jó. Lê Jó que você vai entender o que eu estou falando aqui. Nada e nada mesmo acontece se não for pela vontade de Deus. Absolutamente nada. E aí eu quero dizer para você o seguinte: Deus responde às nossas orações e às vezes a resposta de Deus vem da boca do ímpio, da boca do nosso próprio inimigo, que quando nos calunia, quando nos afronta, quando nos dão palavras que realmente nós precisamos ouvir, Deus não vai trazer aquela pessoa do seu íntimo, aquela pessoa que não vai ter coragem de falar aquilo que precisa ser falado. E às vezes na hora da fúria, da ira, o seu inimigo vai te falar coisas que vão deixar você arrepiado. Você vai ficar assim impactado, você vai ficar tremendamente abalado. Mas lembre-se, Deus pode estar usando essas palavras para te dar respostas de oração. Principalmente se você está sendo soberbo, presunçoso, arrogante e achando que você é o dono da verdade e que ninguém mais conhece o que você conhece, que ninguém mais sabe o que você sabe, que ninguém mais entende o que você entende e que você possa estar se sentindo, quem sabe Gideão estava se sentindo no mesmo momento, crescendo, cheio de poder, 32 mil homens se achegando a ele para ir à guerra e de um minuto para o outro ele só tem 300. Mas Deus venceu. A vitória veio. A vitória foi do Senhor, não de Gideão. Então, queridos, orações respondidas. Lembre, nenhuma oração fica sem resposta. Nós precisamos pedir discernimento do Espírito para poder entender as respostas de oração de Deus. Às vezes a resposta que você está esperando, ela já foi dada. Já parou para pensar? Que às vezes você está querendo tanto uma resposta de uma oração e Deus já respondeu. Talvez você não quis ouvir, entender. Talvez você não quis se sujeitar àquilo que foi falado, porque talvez foi falado pela boca de alguém que falou a verdade de uma forma um pouco severa, um pouco dura, um pouco áspera. Quem sabe foi numa confusão, num bate-boca, no momento em que você não queria de forma alguma ouvir aquilo que você ouviu, mas alguém falou. Quem sabe até o seu próprio inimigo te acusando. E Deus estava te respondendo. Porque Deus fala. Deus fala. Lutero tem uma frase que diz assim: o diabo é o diabo de Deus. Ele só é o diabo porque Deus permitiu ele ser. E eu quero concluir contando aquela historinha, talvez você já até ouviu, do presente de bruxo. Que diz que uma senhora, ela estava passando por necessidade. Aí ela foi numa rádio evangélica. Deve ser tipo, como a gente tem a nossa programação na 88, toda segunda-feira, às 20 horas. E aquela senhora foi naquela rádio e falou que estava passando necessidade e que ela precisava de comida. E aí um homem, que era considerado um bruxo,
que só mexia com coisas de magia negra e tal. Ele chamou um dos seus serviçais e deu para ele uma boa quantia de dinheiro e disse assim: olha, você vai no mercado, vai comprar de tudo que for de gênero alimentício, mas compra tudo, todo esse dinheiro aqui. E você vai entregar na casa de uma senhora nesse endereço aqui. Só que tem um detalhe que você não pode esquecer. Quando ela perguntar quem foi que mandou aquela comida, aquela cesta básica, aquele alimento todo, você tem que dizer para ela que foi o diabo que mandou para ela. Aí o serviçal foi lá, comprou, fez tudo do jeito que ele mandou. Quando ele chegou na casa daquela senhora, que ele bateu na porta e falou: minha senhora, eu vim trazer para a senhora é a senhora que esteve na rádio pedindo comida? Ela falou: sim, sou eu mesmo. Eu vim trazer para a senhora um monte de comida. E ele foi tirando aquelas sacolas, ela foi guardando, foi botando em cima da mesa, do armário, no chão, e foi colocando assim, e com aquela alegria, e louvando a Deus, glorificando a Deus, e não perguntou de quem tinha mandado. Aí aquele homem ficou, né? Ele tinha que cumprir a tarefa dele integral. Aí ele olhou para aquela senhorinha e falou assim: a senhora não quer saber quem foi que mandou isso tudo aqui para a senhora, não? Ela falou: meu querido, deixa eu te falar uma coisa, quando Deus manda, até o diabo obedece. É isso que nós precisamos entender. Deus usa tudo e todos para nos dar respostas de oração. Então fica com o ouvido atento, com a mente bem afinada. Talvez a resposta da sua oração que você está pedindo tanto para Deus, ela já veio. Talvez você não quis ouvir, porque talvez não veio do jeito que você quis, da maneira como você esperava, ou da forma como você imaginava. Deus te abençoe e que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Quero mandar um abraço para Miriam César. Tem um monte de César aqui hoje, hein? Já li o nome de um monte de pessoas. A Miriam é uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial, né, Miriam? Deus abençoe. A Miriam é lá de Tavares, né? Lá de Alto Jequitibá. Gilma Machado. A Gilma é minha companheirona aqui da transmissão, né? Lá de Barra de São Francisco. A Elaine César, né? Já mandei um abraço aí, mais um César, Eucilene. E também os demais eu já falei, né? Deus abençoe. Se você quiser deixar seu pedido de oração, você pode escrever aí nos comentários, né? Pode ser agora, pode ser depois que terminar a transmissão aqui no Facebook, que eu me comprometo a estar orando por você, pela sua família, pela sua casa, ou por algum pedido em particular que você queira passar. Deus abençoe. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse tempo que aqui estamos, pela bênção de podermos, ó Deus, refletir na Tua Palavra. E assim como o Senhor deu respostas a Gideão, até mesmo através dos seus inimigos, que o Senhor nos faça ouvir as respostas de oração que clamamos, que buscamos e que pedimos, ainda que ela venha por boca dos nossos inimigos. Ainda que essa resposta nos humilhe, como foi o caso de Gideão, que foi comparado a um pão de cevada, o pão pobre, o pão sem proteína, o pão sem fibra, sem riqueza alimentar. Assim, o Senhor nos humilha para nos colocar no nosso lugar, na nossa condição, mesmo que o Senhor nos use como o Senhor usou a Gideão. Pai amado, obrigado por cada dia que o Senhor nos dá e nos ensina, e nos capacita, e nos envolve, e nos faz refletir e entender os Teus propósitos. Graças te rendemos por todos os Teus benefícios para conosco, primeiramente pela salvação em Cristo Jesus, e por termos todos os dias o privilégio de, através da leitura da palavra, da oração, da meditação, do tempo de comunhão, de reflexão, termos, ó Deus, um tempo de crescimento, de santidade, de vivificação na Tua presença. Nós oramos agradecidos e pedimos a Tua bênção sobre a vida de cada irmão que está aqui nos acompanhando. Cada um tem a sua necessidade, cada um tem a sua realidade. Irmãos que estão lidando com pessoas enfermas, como é o caso da Eucilene. Irmãos que têm na sua família pessoas que estão contaminadas pelo coronavírus, pessoas que já foram curadas, pessoas que tiveram seus entes queridos. Nós temos pessoas ligadas a nós, a nossa irmã Leda, que está vivendo o momento do luto, a perda da sua mãe, e muitos outros irmãos e irmãs que nesse momento estão, ó Deus, fragilizados, enlutados, adoecidos,
em tratamento de saúde, mas acima de tudo, debaixo da tua graça, da tua misericórdia, do teu amor, do teu perdão, do teu cuidado, que é suficiente nas nossas vidas em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um que aqui se encontra conosco nessa transmissão. Aqueles que ainda vierem a ouvir e acompanhar essa meditação. A graça, a misericórdia, o amor, o perdão em Cristo Jesus esteja sobre a vida das suas famílias, dos seus familiares, do seu lar, da nossa sociedade, do mundo do presente século. Te pedimos pelas nossas autoridades, governos, nossos governos municipais, principalmente nesse ano de eleição municipal, pelos nossos governos e autoridades de saúde, governos estaduais. Te peço de forma muito especial pelo governo do estado do Rio de Janeiro, no momento tão crítico que estamos vivendo, mais uma vez, esse estado tão rico, tão próspero, tão influente na nossa nação brasileira, mais uma vez passando por uma situação difícil, administrativa, estadual. Pedindo também pela administração federal, presidente, deputados, senadores, juízes, ou, enfim, todo o poder legislativo, executivo, judiciário de cidades, estados e da unidade, da União Federativa do Brasil e do mundo. Porque assim como nós estamos vivendo toda essa realidade que estamos passando hoje no Brasil, todo mundo está vivendo crises, situações políticas, momentos difíceis, principalmente com a pandemia mundial do coronavírus. Tenha misericórdia de nós, o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. De forma muito especial, nós rogamos a continuação das tuas bênçãos, a ação, a direção e a orientação do teu Santo Espírito sobre a vida da tua igreja, aqui e eternamente com Cristo na glória. É a nossa oração que fazemos no santo nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, nossa irmã Dalva. Um abraço. Deus abençoe. Se assim Deus nos permitir, amanhã às 19h30 estaremos meditando ainda em Juízes 7, falando sobre as artimanhas de Gideão na guerra contra os medianitas. Amém? Até amanhã, se Deus quiser.